Meus caros alunos do Que Concursos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius Albuini chegando na área para dar aquela acelerada no nosso conteúdo de Direito Processual Civil. Para você que ainda não me conhece, eu sou professor de Processo Civil da Casa e tenho a função de proporcionar maior facilidade na compreensão desta disciplina. Essa é a minha função, tá? A função de um professor de processo civil é, de fato, fazer com que aquela pessoa que está assistindo o evento consiga enxergar o processo civil da mesma forma como ele habitualmente enxerga. E eu, particularmente, digo a vocês que eu enxergo o processo civil como uma disciplina extremamente lógica, extremamente coerente, uma disciplina extremamente ajustada. Tá? É verdade que, em regra, processo civil tende a ser uma pedra no sapato do concurseiro, né? Tende a ser. Porém, caso o seu intuito, caso o seu objetivo, caso o seu foco seja carreira de tribunal, e nós temos diversos concursos de tribunais abertos, né? Posso mencionar aqui o TJ do Ceará, aberto recentemente, né? Em breve teremos a prova do TJ do Espírito Santo e outros tantos que estão aí praticamente estourando a sua abertura. Ah, claro, né? Não poderíamos deixar de citar o concurso para o maior tribunal de justiça do país, concurso para o TJ de São Paulo, aberto recentemente, tá? Então a disciplina de processo civil, ela é super importante para a sua aprovação. Acho que não dá para ser aprovado num concurso do tribunal sem, digamos, se dar bem no processo civil. Não tem como, né? Porque é uma disciplina muito importante e, consequentemente, ela vai exigir uma quantidade muito grande de questões na prova. Tem que se dar bem, tá? Professor, mas eu tenho dificuldade em entender os institutos técnicos. É natural, tá? Eu acho que é natural essa dificuldade inicial. Por quê? Porque o processo civil, ele não faz parte do nosso dia a dia, concorda? Se você não é formado em direito, se você não advoga, se você não já trabalha no poder judiciário, dificilmente você se depara no seu dia a dia com determinados temas jurídicos da disciplina de processo civil. Ela foge da nossa realidade. E nem sequer as televisões, né, não falam nada de processo civil, concorda? Volta e meia você escuta lá um termo, coisa julgada, sei lá, algo do tipo, mas muito superficial, diferentemente de outras disciplinas, né? Como é o caso do direito penal e assim por diante. Então, gente, se você está com eventual dificuldade nesse início de preparação, sinta-se, digamos, confortável nesse sentido, porque é natural. Eu acho que é natural, é uma coisa natural, tá? Porém, durante os nossos encontros, nossos eventos que estão acontecendo semanalmente, eu tenho sim tido a experiência e a expectativa de facilitar o conteúdo para vocês. Então a gente vai tratando de diversos temas jurídicos, né, relacionados à disciplina de processo civil, de forma que isso vai proporcionando uma maior, digamos, habilidade para raciocínio com a disciplina do processo civil, tá? Antes de falarmos propriamente do nosso tema da aula de hoje, me parece super interessante eu te dizer uma coisinha introdutória. Você já se inscreveu no canal do YouTube do Que Concursos? Não? Corre, faça isso o quanto antes. Porque ao se inscrever e principalmente ativar o sininho de notificações, toda vez que o canal for iniciar uma transmissão nova, você é notificado aí no seu celular. Então imagina que fantástico, você está lá, vai começar uma aula de penal. Porra, vou assistir. Vai começar uma aula de processo civil, uma aula de administrativo, de direito constitucional, português, informática, atualidades. Quer dizer, são as disciplinas que fazem parte do seu edital, concorda? Elas estão no seu caminho. E você está tendo a chance de ter o quê? Algumas pílulas, uma degustação gratuita pelo YouTube. Pô, acho que é super legal você ficar por dentro disso, né? Não perder as oportunidades. E claro, se sentindo confortável, gostando do conteúdo proporcionado pelo canal, né? Gostando da forma como o professor expõe o assunto, a disciplina,
acho que vale a pena você dar uma chegadinha no site do QConcursos e verificar eventual assinatura que seja capaz de atender às suas expectativas. Porque, convenhamos, estudar concurso público, estudar para concurso público por questões é e sempre será um dos métodos mais eficazes para você se dar bem. Concorda? E se você vai estudar por questões, você tem que estudar pelo maior portal de questões do Brasil. Local onde você encontra todas as questões inimagináveis de concursos, de provas, é o QConcursos. Agora, você pode chegar no portal e verificar as questões, mas e se eu te disser que você pode, além disso, ter acesso a um aparato, todo um mecanismo por trás do QConcursos, para você ainda mais melhorar a sua preparação? Porra, isso é fantástico, isso é fascinante, concorda? Então, pode ser interessante você fazer a assinatura dos planos disponibilizados pelo QConcursos. E aqui vai uma dica. Até um cupom de desconto. Se você colocar Albuini5, você consegue um desconto lá na sua assinatura anual, tá? Verifica isso direitinho. Qualquer eventual dúvida que você tenha sobre isso, vamos conversar, fale comigo. É muito fácil me achar pelas redes sociais. O meu Instagram é @professorviniciusalbuini. Pode ser legal você correr atrás disso. Tá bom? Perfeito, meus caros. Feito essas análises introdutórias, vamos ao que mais nos interessa na aula de hoje. O tema proposto é, de fato, resolver questões da FGV. Hoje é dia de resolver questões de processo civil da banca FGV. Professor, o meu concurso não é da FGV, estou desligando. Não, por quê? Fica aqui. Porque ainda que eu resolva questões da FGV, você concorda que eu vou falar muito de processo civil? E isso pode ajudar você na questão do seu concurso da Sebrasp, da FCC, da VUNESP. Pô, fica na aula, tá? De graça, aproveita essa oportunidade, tá bom? Maravilha. Você que já me conhece sabe que uma coisa minha particularmente, eu não gosto de vir aqui e só resolver questões. Eu prefiro que utilizemos parte da nossa aula, a parte inicial, para trazer um pequeno conteúdo sobre o tema. Então eu te dou um apanhado geral sobre o tema que eu escolhi na aula de hoje, audiência de conciliação e mediação, tá? Então eu vou te dar um apanhado geral sobre esse tema. Logo na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou resolver questões relacionadas a esse tema. Então a gente vai pegar e vai ter a oportunidade de resolver questões típicas relacionadas a este tema, a esta abordagem. Então eu te passo um apanhado geral sobre a fase introdutória e inicial do processo de conhecimento de rito comum, tá? Desde a petição inicial até uma audiência de conciliação e mediação. E na sequência a gente resolve questões relacionadas a esse tema, tá? Você que já é assinante do portal, para você encontrar essas questões relacionadas a este tema, porque após a aula, você concorda que você pode querer estudar ainda mais sobre o tema? Você vai abrir o portal, colocar lá questões, né, de processo civil de 2015 para frente, tudo bem? Você coloca lá no assunto o tema, o número é 19, tá? Então você consegue colocar assunto, você coloca lá o 19. O 19 consiste em audiência preliminar de conciliação ou de mediação. Beleza? Tudo bem? Vamos lá comigo então? Bora! Bora lá! Conforme eu disse, questões da FGV, audiência de conciliação e mediação. Vem cá, gente. Eu trago aqui nesse quadro a chamada linha do tempo do processo de conhecimento de rito comum. E, obviamente, o meu intuito aqui é o quê? É dar uma visão mais global, mais geral sobre o tema com você. Então, acompanha aqui e, claro, esse é o momento de você tirar print da tela. Esse é o momento, tá? Aproveita para tirar print da tela. Olha a quantidade de informações que eu trouxe aqui nessa tabelinha. Vem cá. O processo judicial, ele se inicia através de uma petição inicial, tá? Essa petição inicial, ela deve atender aos requisitos dos artigos
319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Tá? O artigo 319, ele exige o cumprimento de 7 incisos. 7 incisos. Já o artigo 320 exige que o autor, na petição inicial, anexe todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Tudo bem? Maravilha. Fiz a minha petição inicial e a distribuí no Poder Judiciário. Acompanha aqui, ó. Distribuí ela no Poder Judiciário. Vamos aqui nessa linha do tempo primeiro, depois eu desço aqui para baixo para te explicar. Quando essa petição cai nas mãos do juiz, a primeira atitude do juiz relacionada à admissibilidade da petição inicial é o juiz verificar se a petição apresenta defeitos leves, defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o andamento do processo. Então ele pegou a petição inicial e começou a apreciar a presença dos requisitos da petição inicial. Ao verificar que está faltando alguma coisinha, tem um defeito leve, o que o juiz deve fazer? Ele determina, nos termos do artigo 321, que o autor emende a petição inicial. Tudo bem? Essa emenda da petição inicial, ela deve ocorrer no prazo de 15 dias. Então, 15 dias é o prazo para o autor emendar a petição inicial. Tudo bem? Então, diante de algum defeito ou irregularidade capaz de dificultar o andamento do processo, o juiz determinará que o autor emende, complemente a petição inicial. Se porventura o autor não complementar, ele vai extinguir o processo. Complementou, segue o jogo. Segue o jogo. Porém, vamos imaginar que não seja caso de emenda. Não há um defeito ou uma irregularidade leve capaz de dificultar o andamento do processo. Então eu supero essa barreira e chego na segunda barreira. A segunda barreira chama-se indeferimento da petição inicial. O indeferimento tem previsão no artigo 330 do Código de Processo Civil. Tá? Diferentemente da emenda, o indeferimento ele consiste numa sentença. O juiz irá extinguir o processo sem resolução do mérito. Quando, professor? Quando a petição inicial apresentar um defeito gravíssimo, uma irregularidade grave, uma irregularidade que não admite correção. Portanto, se não dá para complementar, se não dá para corrigir, eu vou extinguir. Eu vou proferir uma sentença e vai acabar o processo. Então, quando nós dizemos que o juiz indeferiu a petição inicial, significa que ele extinguiu o processo, extinguiu a petição inicial. Estamos diante de uma sentença, tá? As hipóteses de indeferimento estão previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil. E esse artigo possui 4 situações, 4 possibilidades de indeferimento da petição inicial. Quando a petição for inepta, quando o autor carecer de interesse processual, quando a parte for manifestamente ilegítima ou quando o autor não cumprir a determinação de emenda, que vimos há pouco. Então, se ele não emendar, o juiz extingue a petição inicial, tá? Estamos diante de uma sentença, tá bom? Maravilha. Imaginemos que a petição esteja formalmente perfeita, não é caso de indeferimento. Eu vim para a terceira barreira. A terceira barreira é chamada de improcedência liminar do pedido. Nesse caso, muda um pouco o cenário. Por quê? Porque, diferentemente do indeferimento, em que o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, se ele verificar que é caso de improcedência liminar do pedido, ele vai extinguir o processo, mas com resolução do mérito. Então, a improcedência liminar do pedido também é uma sentença, só que é uma sentença que extingue o processo com resolução do mérito. Tá? Quando que ele vai fazer isso? Nos termos do artigo 332 do Código, existem alguns requisitos que devem ser observados para o juiz aplicar esta técnica. O primeiro deles é o processo dispensar a fase instrutória. Não haverá necessidade da produção de outras provas neste caso. E o segundo requisito é o pedido do autor ser contrário ao entendimento firmado pelos tribunais ou nos casos de prescrição e decadência.
tá? Ele vai de novo proferir uma sentença e vai extinguir o processo, tá? É muito importante você ter isso em mente. Tanto o indeferimento da petição inicial quanto a improcedência liminar do pedido são sentenças. Elas são capazes de pôr fim ao processo. Elas encerram a relação jurídica processual, tá? Porém, essas sentenças, elas possuem peculiaridades que merecem ser destacadas para você se dar bem em questões sobre esses dois tópicos, que são tópicos muito recorrentes em provas. Vem cá, ó. Se tratando de sentenças, olha aqui em cima eu ligando as duas, ó. Sentenças. Vale destacar que em face de uma sentença, que é, digamos, a principal decisão do juiz, cabe recurso. E que recurso que cabe? Cabe recurso de apelação. Tá? São atacáveis por apelação. Tudo bem? Essa apelação ela é interposta no prazo de 15 dias. 15 dias é o prazo para a parte interpor recurso de apelação. Beleza? Maravilhoso. Fato é que, após a interposição da apelação, que vai para as mãos do próprio julgador, ele tem a oportunidade de se retratar. Ele pode voltar atrás, gente. E se ele quiser voltar atrás, ele tem até 5 dias para se retratar. Deu para entender? Então, ó, em face da sentença de indeferimento da petição inicial, cabe recurso? Cabe. Qual? Apelação. Qual o prazo? 15 dias. Interposta a apelação, o juiz pode se retratar? Pode. Em qual prazo? 5 dias. Agora, em face da sentença de improcedência liminar do pedido, cabe recurso? Cabe. Qual? Apelação. Em que prazo? 15 dias. Interposta a apelação, o juiz pode se retratar? Pode. Em que prazo? 5 dias. Professor, mas são iguaizinhas nesse sentido? Verdade. O indeferimento e a improcedência são sentenças atacáveis por apelação em 15 dias, havendo a possibilidade do juiz se retratar em 5 dias, caso queira. Então, o que elas têm de diferente? Apenas um cenário, apenas uma coisinha. Olha o que é diferente, ó. Indeferir a petição inicial significa extinguir o processo sem resolução do mérito. Improceder liminarmente o pedido significa extinguir o processo com resolução do mérito. Tudo bem? Então, ó, sem resolução, com resolução do mérito. Mas os recursos, a possibilidade de retratação é literalmente a mesma em relação aos dois cenários. Tudo bem até aqui? Tá muito rápido? Tá dando para compreender? Bora seguir comigo então. Veja. Propus a petição inicial. Não é caso de emenda, não é caso de indeferimento, nem tampouco caso de improcedência. Neste caso, olha o que o procedimento reserva ao juiz. Ele vai contar pelo menos 30 dias e vai designar uma audiência de conciliação e mediação. O prazo mínimo para marcar essa audiência é de 30 dias, gente. 30 dias, tá? Marcou a audiência com pelo menos 30 dias, ele tem que citar o réu com pelo menos, 20 dias antes da audiência. 20 dias antes da audiência. Tudo bem? Então, eu marco a audiência com pelo menos 30 dias. Professor, tem pelo mais? Não. Não tem prazo máximo. O que tem é prazo mínimo a ser observado. Pelo menos 30 dias. Se ele marcar uma audiência com 90 dias, está errado? Não. Ele não pode marcar com 29 dias. Tá bom? Marcou a audiência, foi e citou o réu. Ele tem que citar o réu com qual prazo? Pelo menos 20 dias antes. Ah, mas o problema disse que ele citou o réu com 187 dias. Tá errado? Não. Ele não pode citar o réu com 19 dias. Aí não pode. Tá? Então tem um prazo mínimo para citar. Fato é, meus caros, que essa audiência, ela é a princípio obrigatória. Ou seja, ela deve ocorrer na maioria das situações. No entanto, o Código de Processo Civil traz dois casos
dois cenários em que a audiência não ocorre. Eles estão previstos no parágrafo 4º do artigo 334. Quais são eles? Não haverá audiência quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na sua realização. O primeiro cenário é esse. O segundo é quando o próprio direito não admitir autocomposição. Mas vamos focar nessa primeira hipótese, no primeiro inciso do parágrafo 4º do artigo 334. Ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse. O que você tem que saber? O momento de manifestação de interesse ou desinteresse na audiência. Como é que fica? Aqui, ó. Pelo parágrafo 5º do artigo 334, o autor manifesta seu interesse na petição inicial e o réu manifesta seu interesse com pelo menos 10 dias antes da audiência. Você está entendendo por que eu desenhei esse quadro? Ó, o autor manifesta seu interesse ou desinteresse logo na petição inicial e o réu com pelo menos 10 dias antes da audiência de conciliação ou mediação. Então fica mais ou menos assim, ó. Se o autor vier na petição inicial e disser sim, esse sim significa eu tenho interesse. Nesse caso, vem o processo e chega o dia do réu manifestar seu interesse. Aqui eu costumo dizer que tanto faz. Se o réu disser sim, tem audiência. Se o réu disser não, também haverá audiência. Por quê? Porque eu já tenho o sim do autor antes. Tá? Agora, se o autor vier e falar não, o juiz marca a audiência e cita o réu. Se o réu vier e falar sim, tem audiência. Só não vai ter audiência, queridos, quando? Quando tiver não do autor e não do réu. Aí, nesse caso, ó, não tem interesse, eu também não tenho interesse, desmarca a audiência. Lembrando que este não deve ser manifestado por todos de forma expressa. Tá? Manifesta-se por todos de forma expressa. Maravilhoso. Teve audiência. Teve audiência. E não houve o comparecimento das partes. Então, o Código traz uma consequência pela ausência injustificada da parte na audiência. Ausência justificada. Cuidado. É verdade e muito importante ressaltar que estamos falando de processo de conhecimento de rito comum. Tá bem? Então, o que vai acontecer? Houve a data da audiência e ela aconteceu. Mas uma das partes não foi. Como é que o Código resolve isso? O parágrafo 8º do artigo 334 diz que a ausência injustificada da parte... Injustificada. Se tiver motivo, não. A ausência injustificada da parte acarreta em multa de até 2% sobre o valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Por que ela é revertida em favor da União ou do Estado? Porque essa multa é uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Eu marquei uma audiência e você não veio, você vai pagar uma multa por todo o deslocamento que eu tive que dispor a sua presença. Se você não veio. Parágrafo 8º do artigo 334. Cuidado. Cuidado. Estamos falando de processo de conhecimento de rito comum. O que eu quero te dizer? Se vier uma outra questão que não seja relacionada ao processo de conhecimento de rito comum, não é essa a consequência. Tá? Não é essa a consequência. Porém, cumpre destacar. A questão vai querer te induzir ao seguinte erro. O réu não compareceu à audiência. Qual a consequência? E uma das alternativas dirá revelia. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. Não tem revelia pela ausência do réu na audiência de conciliação ou mediação designada no processo de conhecimento de rito comum. Professor, por que não tem? Revelia, gente, é um instituto que caracteriza-se pela ausência de contestação. Agora eu te pergunto, a contestação aqui, ela está situada
pós a audiência. Não tem como eu ser revel por não ter comparecido à audiência, sendo que eu nem tive a chance de contestar ainda. Você está entendendo? Por que é importante você ter este quadrinho, ter essa sequência em mente? Pelo seguinte cenário: não tem revelia pela ausência na audiência de conciliação ou mediação. A única consequência é pagar multa de até 2% por ato atentatório à dignidade da justiça. Deu para compreender isso? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Maravilhoso. Basicamente, cumpre você também dar uma lida geral na redação do artigo 334 do Código de Processo Civil. Ele, além dessas informações que eu te trouxe, ele é capaz de corroborar e de complementar o entendimento sobre o tema. Cumpre ressaltar que o tema autocomposição, audiência de conciliação e mediação, ele está previsto no Código em diversos cenários, né? Ele vem como norma fundamental, dizendo que todos aqueles que participam do processo devem incentivar, estimular a autocomposição. É o que diz a redação do artigo 3º do Código de Processo Civil. A diferença entre conciliação e mediação está prevista no artigo 165 do Código, mas é claro, o 334 é o que fala do próprio ato judicial. Beleza? Tudo bem? Maravilhoso. Agora você vai junto comigo resolver questões da prova da OAB. Bora? Vamos lá. Prova da OAB, ó. De concursos. Concursos públicos relacionados da banca FGV, tá bom? Primeira questão. Vamos lá. Leilane, autora de ação de indenização por danos morais, proposta em face de Carlindo, na 5ª Vara Cível da Comarca da Capital. Então, a Leilane é a autora. Tá? Em face do Carlindo, que é o réu. Olha a FGV como é que gosta de forçar nosso raciocínio. Ela informou na petição inicial que não possuía interesse na audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015. Vem cá, ó. Leilane é autora. Ela informou na petição inicial que não tinha interesse. Pergunto, tá certo, a Leilane? Tá certinho. A petição inicial é o momento para ela informar se ela tem interesse ou não mesmo. Então ela disse não ou não. Tá? Vamos ver o que acontece. Seguindo. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência. O professor vai marcar a audiência contra a vontade da autora? Vai. E ordenou a citação do réu. Tá? O réu regularmente citado manifestou interesse na audiência, na qual apenas o réu compareceu. O juiz então aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa à autora. Faltou na audiência, o que acontece? Paga a multa. Paga a multa. Tá? Maravilha. Sobre o procedimento do magistrado, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. O magistrado não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que a autora informou em sua petição inicial que não possuía interesse. Vamos lá? Ó, ela disse não. Só o não dela já é suficiente para não marcar a audiência? Não é. Tem que marcar a audiência mesmo com o não dela. Então a letra A está errada. Até porque pode ser que o réu venha, ó, e diga sim. Como foi o caso. Ó, ela disse não e o réu disse sim. Se o réu disser sim, ó, o que acontece? Tem audiência.
E a Leilane tem que comparecer? Tem, mas ela disse que não tinha interesse. Não importa, vai ter que comparecer. Se não comparecer, paga multa. Letra A está errada. Letra B. O magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora se caracteriza como ato atentatório à dignidade da justiça. Ó, conduta da autora se caracteriza como um ato atentatório à dignidade da justiça. Sabe onde está isso? Ó, parágrafo 8º do artigo 334 do Código. Tá? Ó, letra B. Tá certinho a letra B. Vamos ver a letra C? O magistrado deveria ter declarado o processo extinto, sem resolução do mérito. Por que vai extinguir o processo? Não. E a multa não possui fundamento legal. Claro que possui. Olha o fundamento da multa aqui, ó. Letra C está errada. Letra D. A manifestação do réu. Ó, manifestação do réu. Na realização da referida audiência, pode ser feita em até 72 horas antes da sua realização? É? Não. Ó a manifestação do réu aqui, ó. Qual o prazo para ele fazer? 10 dias antes. Não são 72 horas, são 10 dias antes. É o que diz o parágrafo 5º do artigo 334. Nesse caso, a letra D também está errada. Por isso, assinalei a letra B nesse caso. Tranquilo? Deu para compreender? Vamos para a segunda questão? Bora. Marina propôs ação de reconhecimento e extinção de união estável. Em face de Caio, que foi regularmente citado para comparecer à audiência de mediação. Sobre a audiência de mediação, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado a comparecer à audiência de mediação. Boa alternativa, né? Deixa ela de canto um pouquinho. Letra B. É faculdade da parte estar acompanhada de advogado ou defensor público na audiência. Meus caros, a letra B já está errada, tá? Para essa audiência tem que comparecer, ó, acompanhado de advogado ou defensor público. Não é faculdade, não. Tudo bem? Estamos falando de uma ação do processo de conhecimento, de rito comum. Tá? Letra C. Em virtude do princípio da unidade da audiência, permite-se apenas uma única sessão de mediação que, se restar frustrada, sem acordo, deverá ser observado o procedimento comum. Eu te pergunto, você considera razoável isso? Fala, ó, foi designada uma audiência de mediação aqui. Então as partes estão aqui na minha frente, tentando conversar, dialogar. E a conversa está boa. Eu estou percebendo que eles já estão se tratando de forma mais civilizada. Porém, a pauta de audiências está congestionada. Tem muita audiência para fazer. Eu te pergunto, será que eu poderia designar uma nova data para continuar discutindo? Meus caros, convenhamos, qual é o prejuízo disso? É claro que pode. A letra C está errada. Pode marcar mais de uma sessão? Pode sim. Letra C está errada.
Tá? E letra D. É lícito que, para a realização de mediação extrajudicial, Marina e Caio peçam a suspensão do processo. Você sabe que quando veio essa questão, muita gente acabou escorregando. Escorregando aonde, professor? Aqui, ó. Aqui. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado a comparecer à audiência, gente. Na boa, se você me disser que isso faz sentido, o Ministério Público não vai fazer mais nada o dia inteiro. Ele vai ficar todo dia frequentando a audiência de conciliação e mediação. Não faz sentido, gente. Porque essas audiências, a chance de ter acordo é baixa. Pode ser que não tenha acordo. Aí o Ministério Público foi lá fazer o quê? A lei diz, havendo acordo, antes da homologação, presta atenção, antes do juiz homologar, o Ministério Público tem que se manifestar. Antes do juiz homologar, ele será ouvido antes da homologação. Mas ele não precisa comparecer à audiência. Não é de comparecimento obrigatório, ó. Letra A tá errada. Boa questão, hein? Questão interessante. Assim sendo, eu vou assinalar a letra D. D de dado. Eu pergunto a você, Marina e Caio pediram a suspensão do processo para realizar uma mediação extrajudicial. Sabe o que é uma mediação extrajudicial? Esse casal marcou uma entrevista com uma psicóloga, com um psicólogo. Eu te pergunto, qual é o prejuízo? Eu, como juiz, olho e falo, então quer dizer que vocês querem suspender o processo? É, estamos afim. Eu não me oponho. Tenta resolver lá extrajudicialmente. Não faz sentido você não tolerar isso, gente. Letra D tá certa. Tá? Letra D tá certa. Perceba que as questões da FGV forçam raciocínio, né? Forçam raciocínio. Seguindo. Distribuída a ação. Próxima questão, ó. Antônia, autora, é intimada para a audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Explicado o objetivo do ato pelo advogado, Antônia informa que se recusa a participar da audiência, porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero, o réu. Acerca da audiência de conciliação e mediação, com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, assinale a correta. Vamos lá. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência. Primeiro que convenhamos, né? O Romero não vai ser citado para apresentar defesa, ele vai ser citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. E essa citação não é com pelo menos 15 dias, mas sim com 20 dias de antecedência. Está errada a letra A. A audiência não será realizada. Ó, então a letra A eu já estou descartando. A audiência não será realizada, mas que Antônio manifestou expressamente o desinteresse na conciliação. Errada. Professor, como eu assinalar essa? Não basta só a manifestação da Antônia, gente. Para que a audiência não realize-se, Antônia e Romero devem manifestar-se de forma expressa. Letra C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação. Opa! Ambos manifestaram desinteresse na conciliação. Quando a matéria não admitir autocomposição,
A audiência de conciliação ocorrerá normalmente. Meus caros, a letra C é uma tirania danada do juiz, cara. Por quê? As partes disseram que não tem interesse e, além disso, o direito não admite autocomposição, mas na vara dele sempre tem audiência. Não faz sentido absolutamente algum. Estou descartando a letra C também. Letra D. Antônio deve ser informado que seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa. Assinala a letra D, ela tá certa. Tranquilo? Tá dando para acompanhar? E aí, como é que você está saindo? Está verificando que as questões exigem um pouco de raciocínio da nossa parte? Mas vamos lá, vamos responder mais. Vem comigo. Próxima questão. Carolina foi citada para comparecer, deixa eu trocar de cor aqui, com seu advogado, então ela foi citada para comparecer com seu advogado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, chamado de Sejusc, na comarca da capital, para audiência de mediação nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Interessado em restabelecer o diálogo com o Nestor, seu ex-marido. Quer dizer, ela tem interesse em tentar conversar com Nestor. Tudo bem? O fato de o advogado da ex-cônjuge conversar intimamente com o mediador, Teófilo, que asseverava ter celebrado 5 acordos na qualidade de mediador na última semana. Quer dizer, um mediador ferrado, né? Bom pra caramba. Retirou sua concentração e a deixou desconfiada da lisura daquela audiência, não tendo sido possível o acordo nessa primeira oportunidade. Foi marcada uma nova sessão de mediação. Pode marcar mais de uma sessão? Pode. Para buscar a composição entre as partes, 15 dias mais tarde. Sobre o caso narrado, assinale a correta. Vamos lá. Carolina pode comparecer sem seu advogado na próxima sessão de mediação. Já está descartada, né? Não pode. As partes devem ir acompanhadas de seus advogados ou defensores. B. O advogado só pode atuar como mediador no Sejusc se realizar concurso público específico para integrar o quadro do próprio tribunal. Tem concurso público para mediador? C. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. E D. O mediador judicial pode atuar como advogado da parte no Sejusc, pois o CPC apenas impede o exercício da advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Meus caros, o mediador não pode ser o advogado da parte. Tá? O mediador não pode. Ele tem que ser pessoa imparcial. Está descartada a letra D de dado. Então eu fico com a letra B e a letra C. Primeiro, não há concurso público previsto para tanto. Tá? Não há concurso público previsto para tanto. O mediador você se cadastra junto ao tribunal e começa a desempenhar suas funções. Assim sendo, eu vou assinalar a letra C. Pode haver mais de uma sessão? Pode sim. Só que ela não pode exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que o mediador considere necessário a composição das partes. Questão boa, hein?
Questão boa. 334 na lata. Durante o curso ordinário da sua atividade funcional, o juiz Quincas, vamos lá, juiz Quincas, recebeu uma petição inicial e deverá analisá-la. Se Quincas verificar que estão presentes os requisitos de admissibilidade e não for o caso de improcedência liminar do pedido, você sabe o que significa isso, expliquei há pouco, hein? Designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência. Olha! Qual é o prazo mínimo para marcar uma audiência? Lembra disso? Posso voltar um pouquinho nossos slides aqui? Ó, questões que a gente já respondeu. Qual o prazo para marcar audiência, gente? 30 dias. Pelo menos 30 dias. Então, juiz Quincas, de até 90 dias? Não. Mínima de 90 dias? Tampouco. Máxima de 30? Não. Mínima de 30 dias. Isso está no caput do artigo 334. É ele que diz esse prazo, tá? Bem interessante, bem legal essa possibilidade aí. Vamos seguir? Proposta a ação de cobrança entre particulares no juízo da comarca de Viamão. Então foi proposta uma ação de cobrança entre dois particulares. Em qual local? Na comarca de Viamão. O magistrado designou audiência de conciliação e mediação. Marcou a audiência. É a audiência que tem previsão onde? Ó, no artigo 334. Tá? Segue. O réu, mesmo não possuindo justificativa, ó, essa palavrinha é mágica, hein? Justificativa, deixou de comparecer à audiência designada. Nesta hipótese, olha só, qual é a consequência para quem falta na audiência, hein? Ó, ausência injustificada. Ausência injustificada pela redação do artigo 334, parágrafo 8º do CPC. O que acontece com quem falta na audiência de forma injustificada? Vai pagar o quê, ó? Multa. Opa. Multa. De quanto? Até 2%. Essa multa é chamada de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Lembrando que se a multa é por ato atentatório à dignidade da justiça, que associação eu quero que você faça? Quem está sendo ofendido não é a justiça? Sim ou não? Então o valor será revertido para quem, gente? União. Se for uma causa na Justiça Federal, ou Estado. Se a causa tramitar na Justiça Estadual. Então, o que aconteceu? O réu não possui justificativa e não foi. Letra A. Serão aplicados os efeitos materiais da revelia? Sim ou não? É claro que não. Claro que não. Tá? Não. Revelia significa ausência de contestação. Letra B. Serão aplicados os efeitos processuais da revelia? É claro que não. Claro que não. Tá? Revelia, meus caros, é um assunto que está previsto, ó, no artigo 344 ao 346. Tudo bem? Mas a revelia somente ocorre quando o réu não contesta. O magistrado deverá, olha lá, realizar o julgamento liminar de procedência do pedido? Nem existe isso, tá? A liminar é só de improcedência, não de procedência. Tá errado a letra C. Incorretíssima, incorretíssima, né? Super errado. Letra D. Será aplicada a multa. Opa, começou bem, né? Revertida em favor da parte. E letra D, letra E. Será aplicada a multa revertida em favor do Estado. Professor, e agora? O fato é, meus caros, ó, quando a questão diz comarca de Viamão, comarca é a divisão da Justiça Estadual. Justiça Estadual se divide em comarcas. Assim sendo, se é estadual, olha o que acontece com a multa, ó. Ela é revertida para o Estado, não é para a parte contrária, para o autor. Tá? Letra E. Multas processuais podem ser revertidas para a parte contrária? Podem. Quando? Quando elas forem multas por litigância de má fé. O que não é o caso. Essa é uma multa por ato atentatório a, ó, dignidade da justiça. 2%, revertido em favor da União ou do Estado membro. Deu para compreender? Tranquilo? Maria ajuizou a ação em face de José. Ah, Maria. Vamos lá, então. Maria é autora, José é réu. Só que a Maria não mencionou na inicial se pretendia ou não realizar audiência de conciliação ou mediação. Ixi, Maria não falou nada. Assim, o juiz foi e designou a referida audiência, dando ciência às partes. O réu, olha o que o réu fez, ó, informou ter interesse na realização de tal audiência. Já acabou a brincadeira, né? O réu falou que tem interesse e vai ter audiência, concorda? Enquanto Maria, devidamente intimada, quedou-se silente. O que é quedar-se silente? Não falou nada. Chegado o dia da audiência de conciliação, apenas José, o réu, compareceu. A Maria não falou nada na inicial. Aí o juiz foi e marcou
intimou ela e ela não falou nada se ela tinha ou não interesse. Quer dizer, o juiz deu uma colher de chá para ela ainda. Escuta, Maria, você tem interesse? Não. A respeito do caso narrado, assinale a opção que apresenta a possível consequência a ser suportada por Maria. Meus caros, o que acontece com quem falta na audiência? Ó, pegando aqui o raciocínio da última questão. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Professor, peraí, me perdi. Como é que é esse negócio aí? Eu estou pegando a explicação da última questão, gente. Letra A. Não existem consequências previstas na legislação pela ausência da autora. Claro que existem. Claro que existe. Está errada a letra A. Já está descartada. B. Caso não compareça. Opa. Ai, ai, ai. Caso não compareça, nem apresente justificativa pela ausência, Maria será intimada. Caso não compareça, nem apresente justificativa pela audiência, Maria será intimada, será multada, melhor dizendo, em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Deu para lembrar? O que é isso aqui, ó? Parágrafo 8º do 334. A letra B tá certinha. Certinha, né? Letra C. Diante da ausência da autora, o processo deve ser extinto? Não, não deve ser extinto. Diante da ausência da autora à audiência, as alegações apresentadas pelo réu na contestação serão consideradas verdadeiras? Também não. Não tem efeito material em face do autor. Não existe isso. Tá? Não tem uma revelia ao contrário. A letra B é a correta nesse caso. Tá? Tudo bem? Deu para compreender? Fizemos aqui uma coletânea grande, né, de questões de audiência de conciliação e mediação da banca FGV. Perceba que as questões, elas têm algo em comum, né? São questões que nitidamente exigem raciocínio de nossa parte. A banca FGV, ela é notoriamente conhecida por uma banca que não cobra muito decoreba. Ela quer que você raciocine sobre o caso. O que me parece, a princípio, ser uma vantagem. Eu, particularmente, gosto dessas questões. Acho que elas são menos suscetíveis a pegadinhas, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que começar a se familiarizar com relação a isso. Tá bom? Tranquilo? Queridos, infelizmente o nosso prazo chegou ao fim, né? Tivemos aí praticamente 1 hora para discutir sobre o tema audiência de conciliação e mediação na banca FGV. Eu estou concluindo por aqui o nosso encontro, mas espero vê-los numa próxima oportunidade. Caso você tenha alguma dúvida, venha falar comigo no meu Instagram, @professorviniciusalbuini. Lá, inclusive, tem o link para o meu podcast no Spotify, nas principais, digamos, operadoras de música, de podcast, hospedagem, né? Então tem lá o link para o podcast no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Você consegue verificar lá alguns áudio dicas sobre o tema de processo civil. Vou gostar de você verificar isso. Melhorar ainda mais sua preparação. Tá bom? Comente aqui embaixo o que você achou dessa aula. Deixe aqui sua percepção. Deixe aqui sua eventual expectativa para futuros encontros, que a gente vai se encontrando semanalmente e tratando de assuntos do processo civil. Tá bom? Estou concluindo por aqui. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Até lá. Fiquem todos em paz. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.